Olá pessoal, eu sou Marcionílio Pereira e Mazzucato Licitações, consultor jurídico do sistema RCC. Hoje nós vamos falar sobre um tema de grande importância das licitações, que é a exigência de homologação do produto na administração, na própria administração, como condição de participação nas licitações publicadas pelas mesmas, por aquelas administrações. Isso é legal? Isso tem previsão legal? É possível existir essas exigências? O que a lei fala sobre essas exigências de homologação do produto na própria administração? Muito bem. Primeiro nós temos que saber o seguinte: a administração pública, quase que 100% delas, não estão aptas a homologar produtos. Elas apenas são adquirentes dos produtos que já devem estar homologados por aqueles órgãos que efetivamente têm essas atribuições de homologar e certificar, tais como Inmetro, IPT, Anvisa, são alguns exemplos que nós podemos citar. A Constituição Federal já dá o norte para a gente entender essa questão das exigências de qualificação técnica do produto, do serviço a ser fornecido para a administração. Quais são os limites dessas exigências? Muito bem, a Constituição Federal, lá no seu artigo 37, no inciso 21, já menciona que, no quesito qualificação técnica, somente é permitido exigir aquilo que for suficiente para a comprovação da satisfação daquilo que vai ser cumprido, das obrigações a serem cumpridas. Então ali já tem um norte para dizendo que deve haver uma certa razoabilidade nas exigências de qualificação técnica e econômico-financeira também. A Constituição fala que somente poderá ser exigido aquilo que for suficiente para a comprovação das obrigações a serem assumidas. E o que a lei ordinária fala sobre isso? A Lei 8.666, que nós sabemos de muito tempo que é a lei que regula as licitações e que regulamentou aquele inciso da Constituição Federal, inciso 21 do artigo 37, ele trata no artigo 3º sobre as vedações que devem existir para limitar as exigências de toda a natureza nos editais. Então, no artigo 3º, no parágrafo 1º, inciso 1, fala que é vedado à administração incluir nos atos convocatórios qualquer exigência que for ferir o caráter competitivo das licitações. Muito bem. Lá no artigo 30, ele trata da qualificação técnica e dá o limite das exigências. Então, vamos pegar o artigo 30 e ver o que diz o caput do artigo 30, já dando o norte também para que a administração vá se norteando para a confecção do edital. Então ela fala que a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se a... Aí tem todo o desdobramento aqui das exigências que redunda aí no atestado de capacidade técnica. Então o que é possível exigir do proponente licitante? Para que ele demonstre que tem capacidade de fornecer o produto ou o serviço que está sendo licitado. A lei fala claramente que essa comprovação dar-se-á através de um atestado de capacidade técnica, cujo atestado é fornecido por quem? Por qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, você, licitante, já forneceu o bem, já forneceu o produto ou o serviço, desde que tenha sido para uma pessoa jurídica, jamais pessoa física, mas for uma pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, você já forneceu com satisfatoriedade ou esse ente público ou a empresa privada vai conceder a você essa carta de referência que é na lei chamado de atestado de capacidade técnica.
Esse é o limite da exigência para que você comprove que tem ou não capacidade de fornecer o produto. A administração, essa administração que exige que você tenha o produto homologado na própria administração, por todo esse contexto aí que nós vimos, da Constituição Federal, a legislação ordinária, conclui-se então que essa exigência é ilegal. A exigência de que você leve o produto lá para a administração e ela mesma homologue. E às vezes essa homologação que nós vemos nas próprias administrações são realizadas de uma forma absolutamente contrária aos padrões, às normas que se usam naqueles órgãos que efetivamente têm essa atribuição, como no caso que nós citamos do Inmetro, do IPT, que tem regras já pré-determinadas, próprias, estabelecidas tecnicamente e com base na legislação. O que ocorre em muitos casos é que você leva o seu produto para aquela administração, ela exige que você passe por um laboratório dela ou autorizado por ela, para que você faça aquele teste do produto, até então receber aquela homologação. Mas veja bem, olha que incongruência, que desencontro. Nós sabemos que hoje a maioria das licitações são realizadas através da modalidade pregão. Bens e serviços comuns é pregão. O que ocorre? O pregão, o prazo de realização de um pregão, desde a publicação do edital até o dia da sessão efetiva, são 8 dias úteis, nós sabemos disso. E nesses 8 dias úteis, imagine que esse edital que foi publicado exija que o seu produto esteja homologado naquela administração. O que ocorre na maioria das vezes é que, para que haja essa homologação lá na própria administração, isso demora às vezes 2 meses, 3 meses, para que o produto seja homologado lá. Quer dizer, saiu o edital para o pregão, você já está homologado pelo Inmetro, você já está homologado por qualquer outro órgão oficial, e mesmo assim, você terá que ser homologado na administração. Quer dizer, é flagrantemente uma cláusula, uma exigência ilegal. Nós vimos aqui que já no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, está expressamente previsto lá que é vedado incluir cláusulas que restringam o caráter competitivo. Quer dizer, se tem 8 dias para a realização do pregão e 2 meses para homologar o produto lá na administração, você está fora, está alijado do procedimento, mesmo estando apto a fornecer o produto já com a homologação pelo IPT, pelo Inmetro, seja lá a Anvisa, nesses exemplos que nós demos, mesmo assim estará impedido de participar e tendo ainda o atestado de capacidade técnica que você adquiriu por ter já fornecido para esses entes aí. Muito bem, o que a lei fala também sobre alguns produtos, porque assim, pessoal, a lei ela não consegue contemplar tudo pontualmente, cada produto que existe no mercado para dizer como é que tem que ser aquele produto, como é que tem que se proceder com determinado serviço, com determinado produto. Teria que ter um lugar de MEC só para tratar desse assunto. O que ocorre? O legislador, inteligentemente, prevendo essas situações que poderão haver casos onde deve existir uma normatização para aquele caso, o legislador previu no inciso 4 do artigo 30 que o licitante poderá ou terá que comprovar que possui a padronização ou o regulamento previsto em lei especial. Então a administração, quando for licitar um caso que seja peculiar, que seja diferente dos demais casos, ela pode exigir no edital que o licitante comprove possuir aquilo que é exigido em lei especial para aquele caso concreto. Aí sim, se for o caso de exigir uma homologação em determinado órgão que seja oficial, não extraoficial do mercado, por exemplo, nós tivemos vários problemas quando começou a certificação do ISO, são várias certificações do ISO, e isso aí surgiram vários editais exigindo que a licitante possuísse
ISO naquele determinado segmento. E aí deu uma série de embates jurídicos, porque a lei não prevê, a lei no artigo 30 não prevê a necessidade de ISO para participar de licitação. É uma certificação, mas não oficial, não é governamental. Só pode ser exigido no edital aquilo que é previsto nos órgãos oficiais do governo, como é o caso das três certificações que nós citamos aqui como exemplo: Inmetro, IPT e Anvisa. Isso sim é governamental, parte do governo, então é oficial. Se aquele produto depender dessa certificação, isso sim pode ser exigido. Mas exigir definitivamente, aqui resumindo então a nossa palestra, exigir que o produto seja homologado na própria administração é absolutamente ilegal e restritiva. Imagine você que já tivemos casos, eu não vou citar onde, mas é fácil de pesquisar. Já tivemos casos onde, principalmente na área hospitalar, o pessoal que homologa lá, que aprova o produto para ser homologado, só aprova aquilo que lhe convém, aquilo que for mais conhecido, ou de mídia, ou realmente conhecido, conhece a pessoa, o dono da empresa, aí acaba aprovando, e outro produto que é tão bom ou até superior deixa de ser homologado lá, mesmo tendo todas essas certificações. Então, resumindo aqui nossa palestra, eu quero dizer para vocês que a exigência de produto homologado na própria administração é ilegal, pode ser contestada tanto perante a própria administração com a impugnação ao edital, também pode ser levada à apreciação do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, porque se você fundamentar bem a sua petição, certamente vai ser atendido, porque isso é uma restrição flagrante ao caráter competitivo das licitações. Agradeço a sua participação e convido vocês para vir tratar conosco desse tema mais aprofundado e outros temas de interesse nos cursos realizados aqui na RCC. Obrigado, até a próxima.